Desde 1959 é disputada a Liga dos Campeões da CONCACAF. E tu aí achando que só tem Liga dos Campeões na Europa. Ou você mora dentro de uma caverna, ou você é um monge do Tibete. Ah, mas eu nunca ouvi falar desse continente, CONCACAF. CONCACAF é a sigla em inglês para a Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe, ou seja, México, Estados Unidos do Laranjão lá que acha que é imperador do mundo, Canadá, Costa Rica, Cuba, Honduras, Jamaica, Antigua e Barbuda, sim, esse país existe, Haiti e mais uns 30. O vídeo de hoje é sobre o título da Liga dos Campeões da CONCACAF, conquistado neste ano de 2025 pelos mexicanos do Cruz Azul. E se você quiser conhecer tudo sobre esta grande conquista do futebol mexicano, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos astecas, porque Cruz Azul tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O Cruz Azul é um time mexicano fundado em 22 de maio de 1927 e que aparece como o quarto maior vencedor do Campeonato Mexicano, com 9 títulos, sendo o último em 2021, além de 4 títulos da interrompida Copa México, o último em 2018. Internacionalmente falando, possui 7 títulos da Copa dos Campeões da CONCACAF e um da Leagues Cup. Talvez não seja surpresa que de todas as edições já realizadas de Liga dos Campeões da CONCACAF, lembrando que mudou agora há pouco para a Copa dos Campeões para se diferenciar do torneio europeu, os times do México venceram em quase 70% das edições. Até porque nos Estados Unidos eles gostam mais de beisebol, do basquete e do futebol com a mão, e de bacon, óbvio. Sendo que os maiores vencedores da competição são 2 times da capital mexicana, América e Cruz Azul, com 7 títulos cada. Há alguns anos, a CONCACAF mudou a forma de classificação para a competição. São 27 participantes, sendo que 5 entram na segunda fase. Os campeões dos Estados Unidos e do México, o campeão da Leagues Cup, uma competição que só envolve times dos Estados Unidos e do México, o campeão da Copa Centro-Americana, só para clubes de países da América Central Continental, e o campeão da Copa do Caribe. Ao todo, são 3 vagas para o Canadá, 3 que vêm da Copa do Caribe, 6 oriundos da Copa Centro-Americana, 3 que vêm da Leagues Cup e 6 vagas tanto para o México quanto para os Estados Unidos. O Cruz Azul tem no comando técnico o treinador uruguaio Vicente Sánchez, que começou a carreira de treinador no próprio time mexicano, tendo em sua carreira de jogador acumulado passagens por Nacional de Montevideo, Schalke 04 da Alemanha, Houston Dynamo dos Estados Unidos, no qual encerrou em 2017, entre outros, e jogadores como o goleiro colombiano Kevin Mier, vindo do colombiano Atlético Nacional de Medellín, os defensores Jorge Sánchez, vindo do Porto de Portugal, Willer Dita, colombiano, vindo do Newell's Old Boys da Argentina, Gonçalo Piovi, argentino, vindo do Colón da Argentina, e Carlos Rotondi, argentino, vindo do Defensa e Justicia da Argentina. Os meias Carlos Rodrigues, vindo do Monterrey do México, Eric Lara, vindo do Pumas do México, e Lorenzo Faravelli, argentino, vindo do Independiente del Valle do Equador. E os atacantes Inácio Rivero, uruguaio, vindo do Tijuana do México, Matheus Bogos, polonês, vindo do Los Angeles FC dos Estados Unidos, e Ángel Sepúlveda, vindo do Querétaro do México. O Cruz Azul teria como adversário na primeira fase o Real Hope do Haiti, e o primeiro jogo aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2025, no estádio Cibao, na cidade de Santiago de los Caballeros, na República Dominicana. Sim, o time haitiano não teve o direito de jogar em casa. E o Cruz Azul venceu o Real Hope pelo placar de 2-0, gols de Ángel Sepúlveda aos 38 do primeiro tempo e um gol contra do haitiano Dimilson Guillaume aos 39 da etapa final.
A volta se deu no dia 11 no Estádio Olímpico Universitário na Cidade do México e o Cruz Azul garantiu a classificação ao bater o Real Hope do Haiti pelo placar de 5-0. Gols de Ángel Sepúlveda aos 21 e aos 24, ambos no primeiro tempo. Gabriel Fernandes, uruguaio, vindo do Pumas do México aos 26 do primeiro tempo e aos 30 do segundo. E Andrés Montaño, vindo do Mazatlán do México aos 15 da etapa final. Nos outros duelos, em confronto de estadunidenses, o Los Angeles FC eliminou o Colorado Rapids com derrota por 2-1 fora, vitória em casa por 1-0 e vaga garantida em função do gol como visitante. Em outro duelo estadunidense, o Inter Miami passou pelo Sporting Kansas City com 2 vitórias, 1-0 fora e 3-1 em casa. O Monterrey do México eliminou o Forge do Canadá com 2 vitórias, 2-0 no Canadá e 3-0 no México. O Vancouver Whitecaps do Canadá passou pelo Saprissa da Costa Rica, com derrota por 2-1 na Costa Rica e vitória por 2-0 no Canadá. O Pumas do México eliminou o Cavalry do Canadá, com derrota por 2-1 no Canadá e vitória por 2-0 no México. O Chivas Guadalajara do México passou pelo Cibao da República Dominicana, com empate em 1-1 na República Dominicana e vitória por 3-0 no México. O Seattle Sounders dos Estados Unidos eliminou o Antigua da Guatemala com 2 vitórias de 3-1, tanto na Guatemala quanto nos Estados Unidos. O Tigres do México passou pelo Real Estelí da Nicarágua, com derrota por 1-0 na Nicarágua e vitória por 3-0 no México. O Cincinnati dos Estados Unidos eliminou o Motagua de Honduras, com vitória por 4-1 em Honduras e empate em 1-1 nos Estados Unidos. E o Herediano da Costa Rica passou pelo Real Salt Lake dos Estados Unidos, com empate em 0-0 na Costa Rica e vitória por 2-1 nos Estados Unidos. Nas oitavas de finais, o Cruz Azul teria como oponente o Seattle Sounders dos Estados Unidos e o primeiro jogo aconteceu no dia 5 de março, no estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, e as duas equipes empataram em 0-0. A volta se deu no dia 11 e o Cruz Azul garantiu a vaga ao bater o Seattle Sounders pelo placar de 4-1. Gols de Carlos Rodrigues aos 33 do primeiro tempo, Ángel Sepúlveda aos 26, Luca Romero, vindo do Alavés da Espanha, aos 40, e Jorge Sánchez aos 43, esses 3 na etapa final, a favor do time mexicano. Enquanto que para os estadunidenses, anotou Denny Musovski aos 29 minutos do segundo tempo. Nos demais jogos, em duelo de times dos Estados Unidos, o Los Angeles FC eliminou o Columbus Crew, com vitória por 3-0 em casa e derrota por 2-1 como visitante. O Inter Miami dos Estados Unidos passou pelo Cavalier da Jamaica, com 2 vitórias e 2-0, tanto nos Estados Unidos quanto na Jamaica. O Vancouver Whitecaps do Canadá eliminou o Monterrey do México com 2 empates, 1-1 no Canadá e 2-2 no México, e vaga garantida segundo o critério de gols marcados como visitante. O Pumas do México passou pela Alajuelense da Costa Rica, com vitória por 2-0 no México e empate em 1-1 na Costa Rica. Em duelo de mexicanos, o América eliminou o Chivas Guadalajara, com derrota por 1-0 fora de casa e vitória por 4-0 em casa. O Tigres do México passou pelo Cincinnati dos Estados Unidos, com empate em 1-1 nos Estados Unidos e vitória por 3-1 no México. E o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos eliminou o Herediano da Costa Rica, com derrota por 1-0 na Costa Rica e vitória por 4-1 nos Estados Unidos. Nas quartas de finais, haveria o duelo mexicano entre Cruz Azul e América, e o primeiro confronto se deu no dia 1º de abril no estádio Ciudad de los Deportes, na cidade do México, e as duas equipes não saíram do 0-0. O segundo duelo aconteceu no dia 8, no Estádio Olímpico Universitário, também na capital mexicana, e o Cruz Azul venceu o América pelo placar de 2-1. Gols de Ángel Sepúlveda aos 12 do primeiro tempo e aos 40 do segundo, a favor do Cruz Azul, e Álvaro Fidalgo aos 12 do segundo, a favor do América do México, resultado que pôs o Cruz Azul na próxima fase. Nos demais confrontos, em duelo de estadunidenses, o Inter Miami eliminou o Los Angeles FC, com derrota por 1-0 como visitante e vitória por 3-1 em casa. O Vancouver Whitecaps do Canadá passou pelo Pumas do México com 2 empates, 1-1 no Canadá, 2-2 no México e vaga garantida em função de ter marcado mais gols como visitante. E o Tigres do México eliminou o Los Angeles Galaxy com empate em 0-0 nos Estados Unidos
e vitória por 3-2 do México. Nas semifinais, haveria um duelo mexicano diante do Tigres, e o primeiro jogo aconteceu no dia 23 de abril, no estádio universitário, na cidade de San Nicolás de los Garza, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Juan Purata aos 39 a favor do Tigres e do argentino Carlos Rotondi aos 23 a favor do Cruz Azul, ambos marcados na etapa final do jogo. A volta aconteceu no dia 1º de maio, no Estádio Olímpico Universitário na cidade do México, e o Cruz Azul garantiu a classificação ao bater o Tigres pelo placar de 1-0. Gol de Ángel Sepúlveda aos 37 minutos do segundo tempo. Quem também se garantiu foi o Vancouver Whitecaps do Canadá, que eliminou o Inter Miami dos Estados Unidos com 2 vitórias, 2-0 no Canadá e 3-1 nos Estados Unidos. A grande final foi disputada em partida única no dia 1º de junho de 2025, no Estádio Olímpico Universitário da cidade do México, uma vez que o Cruz Azul tinha até ali uma campanha melhor que a de seu rival. O time mexicano goleou o Vancouver Whitecaps do Canadá pelo placar de 5-0. Gols do uruguaio Inácio Ribeiro aos 8, do argentino Lorenzo Faravelli aos 28, ambos no primeiro tempo, Ángel Sepúlveda aos 37 do primeiro tempo e aos 5 do segundo, e do polonês Mateusz Bogus aos 45 ainda na etapa inicial, resultado que garantiu o título da Copa dos Campeões da CONCACAF ao Cruz Azul, bem como vaga na Copa Intercontinental deste ano e no Mundial de Clubes da FIFA em 2029. O Cruz Azul foi campeão com Mier no gol, Sanches, Dita, Piovi e Rotondi na defesa, Rodrigues, Lira e Faravelli no meio-campo, Ribeiro, Bogus e Sepúlveda no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!